Boas tardes, boas noites. Nesse 16 de setembro de 2023, vamos dando continuidade à leitura e conversação sobre as ondas, suas naturezas, principalmente em relação ao pensamento. Paramos num parágrafo que eu me comprometi a reiniciar daqui, para que a gente possa ampliar o conceito do que temos de pensamento. Paramos aqui, vou ler de novo porque o parágrafo é profundo, né? Sobre todos os que nos aceitam o modo de ser e de sentir, consciente ou inconsciente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso, toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Ora, o que isso tem a ver com o que a gente estava falando da expressão dos pensamentos? Exatamente isso. Terminamos falando que quando pensamos e sempre pensamos, nós espalhamos esse pensamento pelo universo. Nós influenciamos, nós impomos o nosso pensamento sobre o universo. Acabei de pensar, foi. E a gente fica pensando o tempo todo. Só que pensamos em coisas conscientes, estou pensando no que eu estou pensando, mas também pensamos em coisas inconscientes. Já comentamos que a parcela do que pensamos inconscientemente é significativamente maior do que o que pensamos conscientemente, algo em torno. O que pensamos conscientemente, 5%, o que pensamos inconscientemente, 95%. Esses 95% é a soma de todas as nossas experiências reencarnatórias, mais a influenciação dos guias, mais o mecanismo da consciência que Deus colocou e nos traz todo esse conjunto através da chamada intuição. Então, esse é o inconsciente. E o consciente é aquilo que eu estou pensando agora. Desculpa. O que eu estou pensando agora, ele sofre a influenciação do inconsciente, pode sofrer, porém, o consciente muitas vezes é soberano, eu posso transformar o meu inconsciente. Então eu trago uma reação bruta, cada vez que sou agredido, isso é inconsciente. O consciente, né, me coloca para pensar antes de reagir. Então eu estou atuando sobre o inconsciente, inclusive modificando, impondo para ele uma nova forma de ser. Né? Refletir antes de reagir. Ok? Muito bem. Quando pensamos consciente ou inconscientemente, espalhamos no universo, influenciamos esse universo, e se nesse universo existir um receptor, e existe, né? Um receptor, existem, né, bilhões só na Terra, né? Eles recebem esse pensamento. Então eu estou influenciando, e se eles aderem e seguem o que eu estou pensando, a relação é quase de hipnotizador. Eu sou hipnotizador e eles hipnotizados. Nossa, é forte assim? É. Porém, a volta também é possível. Se de alguma forma há uma reação a isso, uma devolução desse pensamento um pouquinho diferente, de tal forma que eu vou refletir sobre aquilo que está chegando diferente do que eu emiti, aquele passa a ser o hipnotizador e eu passo a ser o hipnotizado. O que nos estabelece, segundo aqui André Luiz, em todos os diálogos, uma permuta na condição de hipnotizador e hipnotizado. Como assim, Zé? Eu estou conversando com uma pessoa. Estamos dialogando, só duas, tá? Quando eu falo alguns argumentos que ela para ouvir, pensar e tentar absorver, eu sou hipnotizador e ela é hipnotizada. Porém, quando ela para, fala, mas não é bem assim. Olha, porque tem esse exemplo aí, ela tá
né? É o diálogo, né? A tese e a antítese. Aí ela está devolvendo uma informação diferente, semelhante, mas diferente da que eu enviei. Então ela atua como hipnotizadora e eu hipnotizado. Isso não é, isso está escrito aqui, eu vou ler de novo. Ok? Então, percamos essa ideia de hipnotizador e hipnotizado como se fosse show, né? Show de circo, teatro, não é isso, né? São relações que são estabelecidas para ampliar o grau de consciência mútuo. Eu não entendi nada. É assim. Quando eu falo, eu tenho uma tese. Aquela pessoa que ouve, ela pode, na sua maioria das vezes, como o que eu estou falando não é uma verdade absoluta, talvez uma pequena verdade relativa, ela pega aquilo e contrapõe. Tá? É a antítese, a tese e a antítese. Tá? E aí, é por isso que a dialética, dialética, que é uma de Platão, né? E aí se estabelece o diálogo até que desse diálogo, dessa tese versus a antítese, se forma uma síntese, uma conclusão. E essa conclusão, ela é maior do que a tese e maior do que a antítese. Então houve um crescimento na consciência mental de ambos. Mas vamos pegar um só, né? Imagine que eu tenho uma ideia, uma tese, aí o outro fala, não, não é bem assim, aí ficamos discutindo, aí eu concluo que não é nem do meu jeito, nem do jeito dele, é de um terceiro jeito. Essa é a síntese. Só que essa síntese, obviamente, ela é mais rica do que a minha tese e a antítese dele. E a partir do momento que eu transformo essa síntese em aprendizado, incorporo, apreendo isto, ela passa a ser minha nova tese, que vai encontrar provavelmente uma nova antítese, que vai gerar uma nova síntese, numa espiral ascendente de consciência mental. Isso que nós fazemos individualmente e coletivamente. Ok? Então, nós estamos num determinado estágio evolutivo, né? Então, eu tenho um modo de ser que eu sou até hoje. Então, eu acho que o mundo se divide em quem manda e quem é mandado. Né? Isso, pensamento já dos gregos, pensamento até das pessoas que não falam, mas elas pensam assim. Aí alguém fala, olha, eu li alguma coisa do Cristo que ele falou que somos todos iguais, não somos diferentes, né? Aí, nossa, mas eu percebo que nós somos diferentes. Como é que ele está falando que são iguais? Nessa discussão chegamos à conclusão que somos diferentes e, neste momento, mas iguais na morte e na dor. Essa igualdade na morte e na dor, ela respeita as desigualdades e impõe a igualdade. Pronto, essa nova ideia, eu gostei dela, eu aprendi. Então, olha, realmente nós somos irmãos, né? Porque somos igualmente filhos de Deus, só que ocupamos posições distintas, diferentes posições por conta das necessidades, né? Mas isso não nos tira a igualdade. Pronto, essa é a minha nova tese. Aí alguém vai apresentar uma outra antítese. Olha, só que isso tudo que você está falando é uma radiografia. Nós temos que colocar isso num filme, num movimento. Então, essa mudança ela é constante. Então, sempre estamos invertendo o papel, mantendo isso. Cheguei numa nova síntese. E assim é que nós vamos evoluindo, progredindo, mudando as formas de pensamento. É a mesma coisa que acontece, o consciente versus o inconsciente. Desse consciente versus o inconsciente chega-se a uma síntese. Essa síntese passa a ser agora o meu conteúdo inconsciente, mesclado pelo... Então, o cara me fechou e eu vou xingar ele. Essa é a minha tese. Aí vem o guia espiritual falando, não, você tem que parar, você tem que pensar antes de reagir. Vai que ele está levando alguém para o hospital, por isso que ele te fechou. Né? Aí a gente chega a uma conclusão assim, na síntese, né? Realmente, eu não posso reagir assim porque eu não conheço a situação do outro. Pronto, é uma nova forma de ser. Eu ampliei o meu grau de entendimento mental. Então vamos lá? Repetindo,
E continuando, né? Sobre todos os que nos aceitam o modo de sentir e de ser, consciente ou inconsciente, atuamos a maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado, verificando-se o inverso toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir dos outros. Continua. O campo espiritual de quem sugestiona gera no âmbito da própria imaginação os esboços ou planos que se propõem exteriorizar, assemelhando-se então à câmara de imagens do transmissor vulgar, está falando da televisão, em que o iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico que existe numa das extremidades dele. Iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um feixe tênue de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Aqui é como se houvesse, ele está explicando como se forma uma imagem na tela da televisão. Como se forma. Né? Existe algo que foi transmitido, lembra lá a onda transportadora, a onda transmitida, aí a onda transmitida é captada, mas ela é um esboço ainda. Ela é um esboço, ela tem que passar por um canhão de elétrons que vai varrer a tela e construir toda a imagem. É assim que é feito, né? Só que isso é super rápido, né? Hoje já temos outras tecnologias, inclusive nessa tela aqui, que nós estamos falando. Tecnologia é diferente, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Chega uma onda e ela tem que ser decodificada, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser passada a limpo, ok? Convertida, o termo melhor é conversão. Vamos ler de novo? O campo espiritual de quem sugestiona gera no âmbito da própria imaginação os esboços ou planos que se propõe exteriorizar, assemelhando-se então à câmara de imagens do transmissor vulgar, em que o iconoscópio, com o jogo de lentes adequadas, focaliza a cena sobre a face sensível do mosaico que existe numa das extremidades dele mesmo. Iconoscópio, ao passo que um dispositivo explorador, situado na outra extremidade, fornece um feixe de elétrons ou raio explorador que percorre toda a superfície do mosaico. Então, uma outra leitura, tem um objeto, eu vou colocando a lente vai captando a luz e vai gerando lá no fundo uma série de sinais que vão sendo convertidos em corrente elétrica. O princípio é do olho. Nosso olho é assim. Nosso olho capta a lente, capta a luz, chega e se forma lá na retina, lá no fundo, como se fosse uma tela, estímulos nas células, e é ali que, nas células, que convertem aquela luz em corrente elétrica. Em pequenas correntes elétricas do neurônio, nervo óptico, foi tudo para o nervo óptico, e o nervo óptico levou lá para o fundo do teu cérebro, lá atrás, quase na nuca, pouco acima da nuca, e é ali que se forma a imagem. A imagem que você está vendo é formada no cérebro e não tem nada de luz. A imagem no cérebro, ela é formada de corrente elétrica dos neurônios. Essa imagem que eu estou vendo aqui não é através do olho, é através do cérebro. Tanto que já existem algumas tecnologias que, se estimular direto aquela região do cérebro, a pessoa enxerga mesmo sendo cega, porque a imagem é formada lá no cérebro e não nos olhos. Tranquilo? Vamos lá. Quando o raio explorador alcança a superfície do mosaico, desprende-se dele uma corrente elétrica de potência proporcional à luminosidade da região que está atravessando, e compreendendo-se que a maior ou menor luminosidade dos pontos diversos do mosaico equivale à imagem sobre ele mesmo refletida, perceberemos com facilidade
que as variações de intensidade da corrente fornecida pelo mosaico equivalem à metamorfose das cenas em eletricidade. Variações que respondem pelas modificações das cores e respectivos semitons. As imagens arremessadas através do dispositivo de localização da câmera, atingindo o mosaico, se fazem visíveis ao olhar comum. Nesta fase da transmissão, os vários pontos do mosaico acumulam maior ou menor corrente elétrica, segundo a porção de luz a incidir sobre eles. A analogia é a mesma, né? O que ele chama de mosaico, acho que fica até mais fácil a gente continuar com o olho, né? O olho, ele tem lá no fundo, que é o tal do mosaico, que ele fala, 2 tipos de células, cones e bastonetes. Então é um mar de células. A luz chega e elas estimulam, de acordo com a intensidade luminosa, essas células. Os cones são responsáveis pela forma e pelo preto e branco. Tá? Ele que dá o contorno, é maior número de células. Os bastonetes, inverti. Os bastonetes são responsáveis pela forma e pelos contornos, o preto e branco. Já os cones são responsáveis pelas cores. E eles são estimulados de acordo com a intensidade luminosa que chega. Então, naquele mosaico, que é o fundo do teu olho, forma-se um turbilhão de correntes elétricas, cada uma numa intensidade, num instante, que joga tudo isso para o nervo óptico. O princípio da câmera é a mesma coisa. Tem as lentes e elas vão captando a luz, e essa luz vai estimulando um mosaico, um painel, uma tela. Cada ponto desse painel é enorme, né? Cada ponto ele vai gerar uma corrente elétrica em função da intensidade luminosa. Esse conjunto de correntes elétricas são convertidos em ondas eletromagnéticas que entram na onda transportadora, que chega na tua antena, que capta aquela onda transportada, que converte ela em corrente elétrica e depois de corrente elétrica em intensidade luminosa novamente. É um processo de transformação, codificação e decodificação. Por isso demorou para chegar a tecnologia da televisão. É algo surpreendente, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, nós não valorizamos a qualidade das nossas transmissões, mas imagine o que aconteceu desde a televisão até o celular hoje. O celular é uma televisão. É uma televisão. Tanto que nós temos videoconferências, videochamadas. E o processo é esse. Olha aqui. Tem uma câmera lá no celular, ele capta o teu rosto, né? Ele capta a luz que vem do teu rosto, converte em correntes elétricas pequenininhas, manda esse conjunto de correntes elétricas para uma onda transportadora, chegou no outro celular que se afinou aquela frequência, pega aquelas correntezinhas elétricas e converte em energia luminosa de forma a você ver a imagem. Com um grande e importante detalhe. Não é uma foto. Uma foto é fácil de entender. Uma foto, foi lá, captou a luz, gerou o painel, mandou. Não, é um filme. Um filme em tempo real. Você imagina a quantidade de processamentos. Por isso os processadores é que são importantes. Processar tudo isso. É tudo muito rápido. Tem que ser muito rápido, né? Hoje nós fazemos videochamadas de WhatsApp. Né? Tudo que a gente precisa, o celular que era um telefone, ele hoje, o menor uso dele é como telefone. Porque o WhatsApp hoje, que é um transmissor de sinal, começou primeiro lá com mensagenzinhas escritas, hoje ele já transmite depois o som, né? Converteu o som e agora as imagens. O processo é semelhante. E o processo é semelhante também no pensamento, né? Tudo certo?
eu como fonte, gero um pensamento. Esse pensamento aí, ele se converte em pequenas ondas eletromagnéticas da matéria mental, atinge o receptor, que é o outro cérebro, que converte todas essas correntes elétricas, porque ele sabe fazer isso, porque ele faz, para si mesmo, em imagens. Por isso que os nossos pensamentos são regados. Quando você recebe um pensamento, você não recebe uma frase, um texto. Você recebe toda uma imagem. Né? Por isso que ele fala lá formas, pensamentos, imagens, pensamentos. Porque você recebeu todo o filme em 3D. O rosto, a pessoa, dinâmico, o movimento, a casa, a praia, a onda. Você não recebeu uma fotografia. Vamos lá. Pena que está estourando nosso tempo. Somente depois desta operação, que prossegue em variadas minudências técnicas, é que a cena passa ao transmissor da imagem a reconstituir-se através do cinoscópio ou válvula da imagem no aparelho receptor. Válvula essa cujo funcionamento é quase análogo ao do iconoscópio na transmissão, embora fisicamente não se pareçam. Então, o iconoscópio é aquele que capta, né? E o cinescópio é aquele que projeta. Mas, em função do que nós vivemos hoje, entender tudo isso é muito mais fácil. De certa forma, sim, porque nós não sabíamos ou ainda não sabemos como funciona, mas sabemos usar. É como dirigir um carro, né, sem saber como funciona um motor. A grande maioria das pessoas dirige carro sem saber como funciona a mecânica. Da mesma forma, utilizamos uma série de recursos do espírito sem saber exatamente o seu mecanismo. Até a semana que vem. Prazer em revê-los. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade a um estudo que iniciamos na última palestra com a leitura de um poema que Nelson Mandela repetia para si mesmo todos os dias enquanto estava preso, para lhe transmitir força, coragem e perseverança. Este poema, chamado Invictus, dá inclusive nome ao time de rugby e depois ao filme que trata da vida de Mandela. Mas o que a gente está abordando nessa temática do Nelson Mandela é o que leva um homem, um ser encarnado, assim como nós, a acreditar que a divindade, que Deus, estaria presente e o estaria ouvindo, mesmo nos recônditos mais escondidos de uma cela, numa prisão, ainda que uma prisão injusta, mas lá, perdido, né? Olhando para o mundo o via como um derrotado, alguém que está preso e que não tem mais condições de se reerguer e que provavelmente será esquecido.
27 anos depois, Mandela ainda está de pé, Mandela se candidata a presidente e é eleito. O que dá essa força e como esse homem desenvolve na sua mente essa certeza da presença da divindade na sua vida? Para entender essa questão da fé, nós que temos uma tendência de duvidar da existência de Deus e de acreditar que Deus não consegue perceber ou não consegue ver todos os detalhes e todas as nuances da nossa existência no nosso dia a dia. E então a gente meio que questiona veladamente essa questão da onipotência e da onipresença de Deus em todos os nossos dias, em todos os nossos momentos. Principalmente depois do conhecimento que a gente tem sobre a extensão do universo. Então, a gente olha para o universo, vê quintilhões de galáxias, com cada galáxia com bilhões ou trilhões de estrelas, cada estrela dessa formando um sistema solar com planetas orbitando ao redor dessa estrela e, consequentemente, a gente pensa, como é que é possível enxergar esse pequeno pingo, esse grão de areia no universo, que nós chamamos de planeta Terra e é o nosso lar, e dentro desse planeta, como Deus consegue estar presente na vida de 7 ou 8 bilhões de encarnados e outros tantos bilhões de desencarnados que estão ao redor do planeta vivendo no plano espiritual. E com esses questionamentos a gente tende, espíritos imperfeitos que somos, tende a duvidar desses atributos da divindade e, consequentemente, da ação da divindade no nosso dia a dia, nas nossas mais pequenas coisas e nas coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia. E, duvidando desse planejamento e dessa providência divina, a gente dá um poder gigante, um poder descomunal a coisas que não têm planejamento nenhum, como é o acaso, a sorte e o azar, né? Que são, pelo nosso conceito, resultados sem planejamento, sem leis, sem regras e que acontecem à revelia de qualquer tentativa de evitá-los, né? Então essa que é a nossa maneira de entender, e com isso a gente acaba dando a esse acaso, a essa sorte, a esse azar, uma potência, uma força, uma capacidade que, devido à nossa incompreensão das leis divinas, a gente equipara essas coisas ao poder da divindade, ou seja, nós estaríamos, por um lado, sendo guiados, planejados e atendidos pela providência divina, mas, por outro lado, estaríamos reféns e entregues aos golpes que o acaso, a sorte, o azar, volta e meia dão na nossa vida. Para compreender esses conceitos, é preciso a gente se aprofundar um pouco mais na existência de Deus, né, quais são esses atributos da natureza divina, o que é essa providência divina que nos envolve, né, e como é que Deus vê tudo isso, né, como é que ele alcança esses acontecimentos todos simultaneamente em toda a extensão do universo. Para compreender isso, eu separei e eu aconselho vocês a lerem com calma, né, o livro primeiro do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias, né? Ele está dividido em capítulos. O primeiro capítulo trata de Deus, né?
o segundo capítulo dos elementos gerais do universo, o terceiro capítulo trata da criação, e o último capítulo, que é o quarto capítulo, trata do princípio vital, né? Então, com essa leitura das perguntas e respostas contidas ali, a gente vai ter uma base. Todo esse conceito, ele está mais profundamente desenvolvido, principalmente essa questão da divindade, no livro A Gênese, também obra de Allan Kardec, né? Obra básica, e nós vamos tratar no capítulo 2, Kardec trata no capítulo 2 e capítulo 3 sobre a divindade, né? Sobre Deus no capítulo 2, e sobre a existência do bem e do mal no capítulo 3. Como na Gênese esse assunto está mais aprofundado do que no Livro dos Espíritos, nós vamos utilizar o Livro dos Espíritos como base, porém nós vamos estar sempre fazendo a leitura e fazendo o acompanhamento dos capítulos 2 e 3 da Gênese, que vai ser um estudo longo. Então aqueles que já estão acompanhando aí as palestras que a gente faz sabem que a gente não se preocupa com a longevidade ou quanto tempo vai durar o estudo, mas sim com a essência. Então a gente procura sempre gravar e manter em mente o conteúdo. Então nós vamos explorar esse conteúdo. Sigamos em frente. Capítulo 2 da Gênese trata de Deus e nós vamos começar a explorar a existência de Deus. Primeiro tópico. Sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Então a gente precisa entender essa questão de não questionar essa origem primordial do universo. A gente ainda não tem condição de compreender como isso acontece, a gente ainda não tem condição de alcançar esse entendimento de como esse primórdio ocorreu. Talvez quando chegarmos na condição de espíritos puros tenhamos essa condição, mas a lógica nos conduz a entender que há um ponto de partida para a criação, que a criação não pode ser engendrada ou espontaneamente criada a partir de si mesma, porque uma vez que é a partir de si mesma, esse si mesma tem origem. Então, nós precisamos entender criação como construir algo a partir daquilo que não existe, né? Então, construir o universo a partir de simplesmente nada. Só que esse nada não pode criar algo, e se criar algo, esse nada, na verdade, é o nome trocado que a gente está usando para Deus. Então, a nossa incapacidade de compreender Deus é que gera esse tipo de confusão, e a gente não vai se aprofundar muito nisso, mas é preciso que a gente entenda assim: há uma origem, há um ponto de partida, há um momento em que uma força, algo que é superior a nós, uma luz, uma força, chame do que você quiser, concentra-se de tal maneira, né, ou constrói a partir da sua vontade, do seu pensamento, aquilo que nós conhecemos como universo. E é esse o ponto que a gente precisa, primeiro de tudo, aceitar, já que a gente não consegue combater a ideia. Segundo, se a gente não aceitar, que pelo menos a gente mantenha os olhos e ouvidos abertos para a lógica da construção de raciocínio, né? Então, ainda que você rejeite a ideia de que Deus
existe como inteligência das inteligências e princípio de todas as coisas, você mantenha a mente aberta no sentido de que a lógica vai te mostrar essa existência, essa conclusão irrefutável da existência de Deus. Sigamos. Deus, então, é princípio elementar que se julgue uma causa por seus efeitos, mesmo quando não se vê a causa. Então, é um princípio elementar que, mesmo quando você não vê a causa de alguma coisa, mas você enxerga, consegue perceber os efeitos desta coisa, dessa ação, você fala, bom, se existe o efeito é porque houve uma causa. Então eu julgo a causa através dos efeitos que eu consigo perceber. Se um pássaro, cortando o ar, é atingido por um chumbo mortal, julga-se que um hábil atirador o feriu, embora não se veja o atirador. Não é, pois, sempre necessário ter visto uma coisa para saber que ela existe. Em tudo é observando-se os efeitos que se chega ao conhecimento das causas. Ficou claro essa leitura e esse exemplo do atirador ou de qualquer outra coisa. Tem uma história engraçada que me contam, né, que é assim, se você está andando pela rua e encontra uma tartaruga em cima de um poste, ela não chegou lá sozinha, ela não consegue escalar um poste. Alguém, mesmo que você não esteja vendo, colocou a tartaruga em cima do poste, né? Então, essa lógica de causa e efeito, essa lógica de raciocínio é que a gente deve aplicar com relação ao universo. Sigamos. Terceiro ponto. Um outro princípio, também elementar, passado ao estado de axioma por força de verdade, é que todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. E aqui é a lógica falando a respeito de que você não tem algo não inteligente criando uma coisa inteligente. A inteligência é fruto da própria inteligência. A inteligência, um ato inteligente demonstra a inteligência por trás dele. Então, mesmo que você não conheça o arquiteto que construiu o prédio onde você mora, ou a casa onde você mora, mesmo que você não saiba quem é, você sabe que há uma inteligência fazendo os cálculos e construindo essa casa e criando esse ambiente onde você mora. Mesmo que você nunca tenha visto os pedreiros que construíram a sua casa, que construíram o prédio onde você mora, mesmo que você não saiba o nome deles, você sabe que os tijolos, as paredes, os conduítes, os canos de água, eles não simplesmente se moldaram, foram andando até o seu endereço e construíram o prédio onde você mora. Mesmo que você nunca tenha visto o caminhão de concreto que levou os concretos até lá, você sabe que houve o transporte de concreto, a confecção do concreto, e o concreto está lá mostrando a construção da sua casa. Então é nesse sentido que a gente deve perceber que todo movimento inteligente, toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem como origem uma causa. Que toda causa inteligente, consequentemente, por ter inteligência, vai provocar um efeito inteligente. Se se perguntasse, continuando a leitura, qual é o construtor de tal engenhoso mecanismo, o que se pensaria daquele que respondesse que se fez por si mesmo? Quando se vê uma obra-prima, obra de arte ou de indústria, disse que isso deve ser o produto de um homem de gênio, porque uma alta inteligência deve ter presidido sua concepção. Não obstante, julga-se
que um homem deveu fazê-la, porque se sabe que a coisa não está acima da capacidade humana, mas não ocorreria a ninguém dizer que saiu do cérebro de um idiota ou de um ignorante, e ainda menos que seja o trabalho de um animal ou o produto do acaso. Então, o que se observa nessa leitura? Né? Que não dá para você dizer assim, uma pessoa que não sabe absolutamente nada a respeito de medicina, não consegue, nem sabe diferenciar o que é um bisturi de uma pinça. Uma pessoa que não tem uma menor informação a respeito dos sistemas dentro do organismo, sejam eles circulatório, muscular ou qualquer coisa do gênero. Não dá para você dizer que uma operação bem sucedida de um coração ou de um intestino ou de qualquer outra parte do organismo aconteceu porque uma pessoa que nem sabe como é que é o organismo por dentro, ela, por obra do acaso, acertou tudo do nada, né? Então, aquele feito, ele só é possível porque há uma inteligência por trás daquilo. E esse é o primeiro ponto, é um dos princípios de raciocínio da lógica que fazem com que a gente compreenda a existência de Deus. Nós vamos parar por aqui. Como eu disse, o tema é muito longo, muito profundo, e eu simplesmente adoro esse tipo de tema longo e profundo. E nós vamos dar continuidade na próxima palestra sobre esse assunto. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Fiquem em paz, uma boa semana a todos e a gente se vê na próxima palestra.